Depois nós temos o Erasistratos de Ceos, que parece que foi neto de Aristóteles, mas nós não temos documentos oficiais, né, que digam isso. Mas ele aí vem de uma escola aí também de Aristóteles. E ele, diferente das outras pessoas, né, que consideravam o corpo sagrado e, portanto, intocável, ele dissecava corpos, né, tanto humanos como de animais. Ele comparava esses corpos e, consequentemente, claro, ele se interessou muito pelo cérebro. Inclusive, ele foi o primeiro a deixar registros da anatomia cerebral como ninguém antes. E ele estudava realmente, ainda mais naquela época que nós não tínhamos microscópio, né, nada que nos permite saber além do que nós estamos vendo a olho nu. Ele conseguiu perceber, por exemplo, que esta região aqui mais cortical, né, que nós chamamos de cérebro, era diferente dessa outra região chamada cerebelo, porque ele estava realmente interessado em saber como era a anatomia do cérebro para entender o que ele fazia e como ele funcionava. Além disso, ele também descobriu, ele foi a pessoa que descobriu os 4 ventrículos que nós temos no cérebro, que é a região, né, que passa o líquido cefalorraquidiano. Dependendo, né, do grupo de neurocientistas que nós estamos falando aqui, principalmente o pessoal que estuda a neuroanatomia e a fisiologia, considera, né, esse estudioso aqui o pai, né, da fisiologia, a pessoa que realmente começou com esses estudos. Bom, então, desde então, muitas outras pessoas passaram a estudar a anatomia do cérebro, tentar descobrir como o cérebro funcionava e tentar relacionar as partes do cérebro com as diferentes funções que nós executamos. E, claro, nós chegamos, então, com um pouco de desenvolvimento de tecnologia, com uma noção, mais ou menos, do que era uma célula, com a pergunta como os neurônios funcionavam, né? Então, eles sabiam que nós tínhamos os neurônios no cérebro, mas ninguém sabia exatamente como que eles estavam ali funcionando. E aí nós temos um grupo, né, da Itália, a Luisa Galeazzi Galvani e o seu marido, né, Luigi, conjunto com uma colaboração mais ou menos com o Giovanni Aldini da Universidade de Bolonha no século XVIII, eles começaram os primeiros estudos sobre os impulsos elétricos dos neurônios. Então, nós podemos dizer que aqui começou a era moderna da neurociência, porque os impulsos elétricos, eles começaram a poder desvendar mais ou menos que essas células estavam se comunicando, né, e através de todos esses estudos que partiram deles também, nós descobrimos, né, como os neurônios se comunicam através da sinapse, que é algo único no neurônio, né, só os neurônios podem fazer sinapse. Então, nós dizemos que com eles, então, né, começou a era moderna da neurociência, porque ela é baseada na comunicação neuronal. Nessa era moderna, nós temos muitos nomes que contribuíram grandemente, né, para o que a gente sabe hoje, e eu não posso deixar de destacar um outro italiano, né, o Camillo Golgi, porque ele foi o primeiro a conseguir visualizar um neurônio pela primeira vez com corante de prata desenvolvido por ele. E o outro, claro, é o Ramon e Cajal, né, que ele começou a pensar que os neurônios eram unidades celulares independentes. E foi o Cajal, né, que nos deixou seus desenhos, né, exemplares maravilhosos dos tipos de neurônio que ele observava. Depois, então, que nós descobrimos tudo isso, nós tivemos inúmeros avanços na neurociência, muitos prêmios, muitas coisas importantes, e só para destacar dois, né, um dos mais famosos é com certeza o Kandel, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia,
e a Brenda Milner, os dois ainda estão vivos, né? A Brenda, eu acho que esse ano fez em maio 104 anos, se eu não me engano, ela é daqui da McGill, da Universidade McGill, todo ano nós comemoramos o aniversário dela, né? E ela não ganhou o prêmio Nobel, mas foi indicada, né? E os dois, então, trabalharam muito para o descobrimento, né, da memória, onde a memória se situa, qual é a região do cérebro, como os neurônios relacionados à memória estavam funcionando. E o Kandel, claro, né, tive que trazer porque ele tem um grande livro, né, que é a Bíblia dos neurocientistas. Mas é injusto da minha parte dizer que não existem muitos outros, né, que são de extrema importância também para nós. Bom, com tudo isso, né, com todo esse avanço, é claro que, apesar da curiosidade natural sobre como o cérebro funciona, nós também tínhamos a curiosidade para entender as doenças que já se apresentavam, né, que algumas pessoas começaram a observar. E para não deixar de falar do Alzheimer, né, que é a doença mais comum, neurodegenerativa relacionada ao envelhecimento, né, mais comum do mundo, a gente tem que falar do Alzheimer, né, que foi a pessoa que descreveu essa doença. Ele era psiquiatra, também era neuroanatomista, né, e aí ele teve contato com uma paciente, né, uma mulher que ela tinha apenas 50 anos. Aí ele começou a observar que ela ficou durante uns anos paranoica, ela começou a apresentar distúrbios da memória, distúrbios do sono, ser agressiva, ter confusão mental. E depois da morte dessa paciente, ele resolveu fazer análises, né, desse cérebro, né, autópsias e tudo. E ele foi, então, uma das primeiras pessoas a desconfiar que algo acontecia no cérebro e tinha relação com novas estruturas que apareciam no cérebro, que ele chamou de emaranhados neurofibrilares, né. Ele observou também que tinha uma atrofia da região cortical, né, dessa mulher. E aqui são os seus primeiros desenhos, né, sobre esses emaranhados. As suas observações e foram confirmadas na década de 90. Mais ou menos de 90, né, até os anos 2000, nós tivemos uma grande quantidade de estudos sobre os agregados proteicos no cérebro, né. Esse estudo, inclusive, foi um estudo que eu fiz, né, no início da minha carreira, e foi observado, né, que os pacientes com a doença de Alzheimer, eles tinham uma grande quantidade da proteína tau, que está aqui corada em marrom, então quanto mais marrom, mais proteína tau você tem, e também agregados extracelulares, né, de beta-amiloide, né, que são esses aqui também corados em marrom escuro. E não podíamos deixar, obviamente, de falar de quem nós viemos para falar, que foi o Parkinson, né, o James Parkinson. A doença de Parkinson, aparentemente, ela já foi observada desde os anos 1600. Contudo, nós não temos nenhum documento que possa dizer que realmente o que os observadores, os investigadores, os médicos da época, filósofos, estavam falando sobre o Parkinson. Por que isso acontece? Porque nenhuma pessoa experiencia o Parkinson igual a outra pessoa. Então, nós temos um conjunto, né, de características, de sintomas do Parkinson, que eles podem ocorrer de forma completamente diferente de uma pessoa para outra. Não tem uma regra, não tem isso vai acontecer primeiro e aí isso vai acontecer depois. É uma coisa que ocorre de uma forma muito diferente de uma pessoa para outra. Então não está muito claro se esses documentos estavam falando dessa doença especificamente. Mas em 1817 nós tivemos uma descrição clara do que hoje, né, a gente chama de doença de Parkinson, que pelo James Parkinson foi chamada, né, de doença da paralisia. Não de Parkinson. Depois essa doença, né, passou a ser chamada de doença de Parkinson. E os seus estudos foram aprofundados mais e mais, né, ainda nos anos ali de 1800, pelo Jean Charcot, que também fez as primeiras observações clínicas
devido também, né, à falta de material, de sabedoria sobre qualquer coisa sobre Parkinson na época, e ele começou também a propor algumas terapias já